boa tarde. Durante reunião ordinária realizada nesta manhã, a Comissão de Finanças e Tributação discutiu sobre a proposta que cria a Política Estadual de Defesa Sanitária Vegetal. O projeto de lei foi encaminhado pelo Governo do Estado ao Parlamento. A Política de Defesa Sanitária Vegetal é um trabalho estratégico de monitoramento, vigilância e fiscalização da produção e do comércio de plantas e partes de vegetais. É uma política que será implantada pelo Estado para fortalecer o setor de produção vegetal aqui de Santa Catarina. A proposta estabelece diversas normas para preservar a produção de alimentos. É necessário essa política para que a agricultura familiar de Santa Catarina possa continuar vendendo produto para outros estados da federação, bem como também para outros países, como é o caso hoje da maçã e da banana, que são afetadas por não existir uma política de vigilância sanitária vegetal no nosso estado. A proposta foi relatada pelo deputado José Milton Schaefer, que explicou ao colegiado o objetivo do projeto. O parlamentar afirmou que ficam estabelecidos os procedimentos para lidar com as pragas quarentenárias, que ameaçam a economia catarinense. Uma das mudanças previstas é o poder de polícia, a SIDASC, que não existe hoje. Outra questão abordada no texto é a obrigatoriedade da taxa cobrada para o transporte de alimentos para outros estados. Essa taxa não é obrigatória atualmente, mas com a aprovação do projeto, os valores serão depositados em um fundo, que poderá ser usado pelo próprio produtor prejudicado com as pragas na sua plantação. O projeto prevê a criação de um fundo, de um saldo, em que o agricultor, se não for por culpa dele, que surgiu determinada doença quarentenária, são algumas pragas apenas, e quem diz isso é o Ministério da Agricultura, ele vai poder ser indenizado para erradicar aquela cultura. Agora, se for por um erro técnico da condução da lavoura dele, daí o Estado não vai indenizá-lo. O projeto foi aprovado pelo colegiado. Com a aprovação na Comissão de Finanças, a proposta segue para o debate na Comissão de Mérito, que é a de Agricultura e Política Rural. E a Comissão de Saúde discutiu nesta manhã sobre questões relacionadas à administração de hospitais filantrópicos. O colegiado decidiu realizar um evento sobre o tema. A Comissão de Saúde aprovou um requerimento de autoria do deputado Dr. Vicente para a realização de um seminário. O evento, que deverá acontecer no dia 7 de agosto, irá discutir o terceiro setor, planejamento estratégico, captação de recursos e políticas públicas relacionadas aos hospitais filantrópicos de todo o estado. De acordo com o Dr. Vicente, o objetivo é mostrar casos de sucesso na gestão de unidades hospitalares por meio do voluntariado. 70% dos hospitais são tocados por voluntários, associações de voluntários. Nós queremos conhecer esses quase 60 grupos espalhados no estado aí que dão realmente aula de como fazer as coisas funcionarem bem aqui em nosso estado. Um deles é o Hospital São José de Jaraguá do Sul, o Hospital Jaraguá, o Hospital Maicê, e tem tantas outras situações bacanas que nós temos que espalhar isso e fazer um upgrade, uma reciclagem nos outros, e estimular cada vez mais a participação das pessoas, tanto em hospitais públicos como principalmente nos hospitais filantrópicos. A reunião da Comissão de Saúde também contou com a presença da presidente da Associação Catarinense de Ostomizados, Candinha Jorge. Ela veio pedir apoio do colegiado na sensibilização de órgãos públicos sobre a importância de banheiros adaptados para pessoas que utilizam bolsas coletoras. Ela lembrou que já existe uma lei federal nesse sentido, mas que não é cumprida. Ele pode ser adaptado onde já tem os banheiros para deficientes físicos, porque o ostomizado também é deficiente físico, dentro do decreto 5.296. É uma lei federal já existente, só não foi adequado ainda aqui em Santa Catarina, mas já foi adequado em muitos outros estados, apesar de que alguns municípios já adequaram, mas o estado, na verdade, ainda não. Já em plenário, os deputados lembraram da passagem da Semana Nacional de Prevenção e Combate às Drogas. O deputado Ismael dos Santos destacou a recente alteração na legislação federal que trata da internação de dependentes químicos. O deputado Ismael dos Santos falou sobre a mudança na lei do acolhimento de dependentes químicos. Ele destacou a importância dos novos rumos no tratamento.
Eu confesso que, particularmente, eu venho trabalhando há 25 anos com essa questão da dependência química, sempre tive uma enorme resistência à questão do acolhimento involuntário, mas agora ficou muito claro, na lei sancionada no último dia 5 de junho, de que só é possível o acolhimento involuntário após uma avaliação médica, e isso não se dará em comunidades terapêuticas. Esse acolhimento involuntário terá que ser feito ou uma clínica especializada ou em hospitais psiquiátricos. Então isso ficou muito tranquilo, muito sereno em relação ao envolvimento com as comunidades terapêuticas. No que diz respeito ao acolhimento voluntário, também houve alguns fatores positivos, além da avaliação médica, do acompanhamento por toda a rede de saúde, critérios especiais no financiamento de vagas para todo o Brasil, através agora da Senapred, mudou, era Senad antes, agora mudou para a Senapred, que é a Secretaria Nacional de Cuidados de Prevenção e o Combate às Drogas do país. Os casos de meningite no estado também estiveram em pauta durante a sessão ordinária. O deputado Neudi Sareta manifestou preocupação e falou sobre um pedido feito ao Ministério da Saúde. Nós estamos preocupados porque esse ano já se registraram 20 casos de meningite em Santa Catarina, 3 inclusive com óbito, e nós fizemos através da Comissão de Saúde um pedido ao Ministério da Saúde para que fosse incluída a vacina na rede do SUS. O Ministério nos respondeu que isto seria feito, mas até o presente momento, inclusive em contato no dia de hoje que fizemos com o Ministério da Saúde, isso não foi operacionalizado, o processo de aquisição dessas vacinas, isso nos preocupa. O que nós queremos é agilidade, é de fato que o Ministério da Saúde cumpra aquilo que se comprometeu e principalmente que dê agilidade para evitarmos todos esses casos que têm acontecendo, inclusive esses óbitos que têm nos preocupado sobremaneira. E os deputados suspenderam a sessão ordinária para o pronunciamento do biólogo Cristiano Voitina. Ele falou sobre o Observa SC, um evento gratuito que vai reunir admiradores, pesquisadores e observadores de aves nos dias 29 e 30 de junho, no Atracadouro da Barra Sul, em Balneário Camboriú. Nesse evento lá vai ter, além dessas pessoas que curtem essa modalidade, vai ter palestrantes que vêm da Argentina, de outros guias que já no caso têm uma vida, a sua economia é voltada para guiar pessoas para fotografar algumas espécies de aves. Então os guias conhecem o lugar mais fácil de encontrar determinada espécie e daí o observador paga para o guia levar ele nesse local. Então vai ter guias lá dando seus relatos, guias que hoje vivem disso. E a seguir, sorteadas escolas que vão participar da próxima edição do programa Parlamento Jovem. Você confere os detalhes daqui a pouco. Olá, como está a sua vida? Organizada? Confusa? Você sabe como atingir os seus objetivos? O Mulher em Foco convidou a coach Vanessa Tobias, que vai estar aqui nos dando dicas de como isso funciona. É aqui na TVA. Cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Empresários entregaram uma proposta de emenda ao projeto de lei do governo do estado que reinstitui benefícios fiscais a diversos produtos e serviços. Eles vieram acompanhados de políticos e advogados para argumentar contra o texto original elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda. O prefeito de Itajaí, Volney Morastone, passou o dia na Assembleia Legislativa percorrendo vários gabinetes para pedir o apoio dos parlamentares ao Comitê de Defesa da Competitividade do Produto e Serviço Catarinense, composto por 26 entidades empresariais do Estado, incluindo a Fiesc e a FEComércio.
Ele veio acompanhado de vários empresários de Santa Catarina, representantes de outras prefeituras e advogados, que entregaram aos deputados da Comissão de Finanças e Tributação uma proposta de emenda ao projeto de lei do governo do estado, que reinstitui os benefícios fiscais para diversos segmentos da indústria e serviço. Em agosto de 2017, a guerra fiscal do ICMS entre os estados brasileiros gerou uma lei complementar com normas de âmbito nacional para a convalidação dos benefícios fiscais editados até aquela data. As normas foram registradas no CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que estabeleceu uma data limite para a reinstituição desses benefícios. Essa data é o próximo dia 31 de julho. Para cumprir a exigência, o governo do estado enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. O problema é que, para aumentar o dinheiro do governo em caixa, no final do ano passado, a política fiscal do estado foi modificada de forma integral, por meio de decretos que retiraram benefícios de vários segmentos da economia catarinense. E agora, os empresários não querem a convalidação dessas mudanças. A comitiva alega que, se a matéria for aprovada com o texto original, a economia catarinense corre risco de entrar em colapso. Nós queremos que o estado tenha a melhor arrecadação, a maior arrecadação possível, né? Então, é imprescindível para esse interesse público catarinense, para geração de emprego, para geração de renda, geração de receita, de tributos, a partir da receita, né? Que se possa ter uma boa arrecadação, né, e se possa compartilhar isso não só do interesse, primeiro, do próprio governo do estado, mas com todos os municípios. De acordo com os empresários, o comércio exterior deverá ser um dos setores mais afetados. Só a importação movimenta 52 bilhões de reais ao ano. E caso os descontos e isenções de ICMS sejam reduzidos como prevê o projeto, eles calculam que 74% desse valor se desloquem para outros estados, afetando de portos a serviços como os de despachantes aduaneiros e armazenagem de produtos. Só neste setor, a perda pode ser de 38 bilhões de reais. Outros exemplos: a produção de milho, que é a alimentação de aves e suínos da indústria da carne, terá o imposto acrescido em 8%. O setor de máquinas e equipamentos para a indústria em 6%. O que nós gostaríamos, estamos pleiteando, é exatamente que seja convalidado na íntegra do que nós tínhamos em 2017, que é o que o governo federal nos permitiu, através do convênio CONFAS número 190 de 2017. O presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, ouviu o prefeito de Itajaí e os advogados do comitê, juntamente com os deputados Milton Obos e Onir Mocelin, que se comprometeram a estudar a proposta apresentada. Há uma reivindicação em cima do PL, o projeto de lei 174, que tem na ementa a palavra reinstituição. E eles querem que sejam reinstituídos no sistema jurídico de Santa Catarina todos aqueles incentivos que existiam até o dia 7 de agosto de 2017. Evidentemente que eu, o deputado Milton e os demais deputados da comissão, nós vamos examinar o pleito do comitê. Vamos verificar quais os impactos que isso podem causar na economia de Santa Catarina, em especial nas finanças do Estado. Ou seja, diminui a receita, aumenta a receita, mantém-se a arrecadação, enfim. Mas o pleito ele é justo, nós vamos examinar, nós temos a reunião com o secretário Paulo Eli e com certeza absoluta, oportunamente, nós vamos responder. Os estudantes que participam do Parlamento Jovem realizaram ontem o sorteio das escolas que farão parte da próxima edição do programa. Promovido pela Assembleia e coordenado pela Escola do Legislativo, o programa busca estimular a participação política da juventude. 8 escolas de diferentes regiões do estado foram sorteadas para participar da próxima edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. Quase 300 unidades escolares se inscreveram para o sorteio, que foi realizado de maneira eletrônica no plenário da Assembleia Legislativa. Na região da Grande Florianópolis, a sorteada foi a Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lemco, da cidade de Águas Mornas. No Meio-Oeste, o Colégio Superação Unoesc, de Videira. Na região Nordeste, foi sorteado o Colégio Nova Era, de Joinville.
Para representar a região Oeste, foi sorteada a Escola de Educação Básica Professora Zélia Scharf, da cidade de Chapecó. No Planalto Norte, a escolhida foi a Escola Irmã Maria Felicitas, de Canoinhas. Na região do Planalto Serrano, a Escola de Educação Básica Manuel Cruz, de São Joaquim. Na região sul, a sorteada foi a Escola Ana Machado da Altoé, localizada na cidade de Morro Grande. E na região do Vale do Itajaí, a sorteada foi a Escola de Educação Básica Prefeito José Guerreiro, de Bombinhas. No final do mês de novembro, as escolas sorteadas participarão em Florianópolis da 27ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. A gente precisa fazer com que os nossos jovens entendam cada vez mais a importância de participar do processo político, a importância de discutir os temas que são importantes para o país, e essa é a oportunidade que a Assembleia dá para esses jovens, né, de entenderem como funciona, entenderem a importância, e depois também ao final eles fazem proposições, né, de legislativas que se tornam, inclusive algumas delas se tornam leis. E logo após o sorteio das escolas, os jovens parlamentares foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia. No encontro, eles entregaram as propostas discutidas por eles durante o programa. Isso faz parte da preparação do jovem, né, para a sua integração na sociedade e também a sua participação na vida política. É um aprendizado, é uma convivência com a Assembleia Legislativa e é uma troca de experiência, porque afinal de contas nós também, com mais experiência já no exercício do mandato, acabamos aprendendo com esses jovens que vêm aqui, fazem sugestões, interagem com a Assembleia Legislativa. Acho que esse programa é muito importante para a Assembleia e para Santa Catarina. Foi tudo muito bem pensado, foi tudo muito bem planejado, a experiência está sendo incrível e eu indico bastante para as outras pessoas, para os outros jovens que vão ter essa oportunidade, para que se entreguem ao projeto e que participem. E nesta quarta-feira, os estudantes começaram o dia com uma mesa de debates. O assunto foi as mulheres na política. A importância da mulher na política foi o tema da palestra das deputadas Paulinha, Marlene Fengler e Ada De Luca. Elas participaram do programa Parlamento Jovem para explicar aos estudantes por que a mulher deve ser mais ativa na política. Todas foram unânimes ao dizer que a mulher é a maioria na sociedade, mas a minoria nos cargos públicos e que essa realidade precisa mudar. Esse equilíbrio de forças faz muito bem para a sociedade. É o que eu sinto falta às vezes aqui no parlamento. Não que eu esteja me queixando dos colegas homens, mas a nossa visão é diversa do mundo. E às vezes as questões elas precisam aprofundar nos sentimentos das pessoas. Então a mulher ela traz essa contribuição. Por isso que sempre que a gente pode tocar no assunto e deixar essa referência para estimular mais mulheres a trazer o seu passo aqui para dentro. É que a mulher não está querendo ainda assumir e se ver empoderada no poder político. Assim eu enxergo, é uma decisão que tem que ser muito nossa. Talvez uma grande diferença da participação na mulher seja essa capacidade da empatia e a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade a capacidade e a vontade e talvez um olhar diferenciado na participação mais efetiva da vida da sociedade. E isso se transforma em ações mais concretas, mais efetivas também, no sentido de ter uma legislação mais abrangente, uma legislação que atenda mais a sociedade como um todo. É de suma importância, né? E agora eu indo participar ali do Parlamento Jovem, eu acho assim sensacional, porque já começa a notar e a perceber as meninas ou os meninos que têm dom para a política. Então nós temos que avançar mais. E é nessa faixa etária que está aqui dentro que tu começa. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Outras informações você confere às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.